Olá, queridos alunos. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo de geografia. O tema nosso de hoje é o clima. Está no livro, nas páginas 60 a 65. Nós estamos vendo uma simulação dos períodos em que a Terra gira em torno do Sol. Nós sabemos 365 dias e datas específicas como 22 de junho, setembro, dezembro e março são os períodos que muda o clima nosso da Terra por causa dessa inclinação do eixo que nós estamos vendo aí. Por causa da inclinação da Terra, essa inclinação e a incidência do Sol, principalmente nessa área do Brasil, faz com que aconteça que o nosso clima seja verão. Do lado oposto, todo o hemisfério norte é frio. Da mesma forma, quando a incidência do Sol se dá mais ao norte por causa dessa inclinação da Terra, o hemisfério sul é época de inverno. Então, a essa variação do clima, vamos esquecer as outras duas estações, mas o inverno e o verão depende exatamente disso, dessa incidência, dessas setas que nós estamos vendo aqui, que é a luz do sol batendo mais numa região do que em outra. A temperatura de cada região depende então dessa localização, da quantidade de luz solar que incide sobre o lugar. Por isso que ocorre então o aquecimento da superfície com a mesma intensidade em outras zonas que não são registradas em outras que são bem menores. A região de maior incidência do Sol é exatamente a zona tropical, onde a maior parte do Brasil se situa. Por isso, o Brasil é chamado de um país tropical. Já outras regiões, como o norte, é uma região temperada. E também ao sul, uma parte do Brasil também fica nessa parte temperada, porque o Brasil é bem extenso. Aqui que nós estamos vendo aqui é a África. Essa parte que nós estamos vendo aqui é a África. O Brasil está mais aqui. Essa linha do Equador corre pelo Brasil. É exatamente o centro da Terra. Então nós vamos observar aqui que a incidência do Sol está batendo mais na região norte e menos na região temperada e na tropical. Isso indica que no nosso hemisfério, que é dividido pela linha do Equador, está mais frio e essa região ao norte mais aquecida pela incidência do Sol. Da mesma forma, nós vamos ver que agora as zonas tropicais estão recebendo mais luz, portanto mais calor, e é época nossa do verão. Aqui está a linha do Equador separando os hemisférios norte e sul. E o Brasil
fica uma grande parte no hemisfério sul, onde há uma incidência muito grande de sol. Por isso, no Brasil, se faz bastante calor na época do verão. Então, nós estamos vendo aqui uma simulação do tempo que a Terra está girando em torno do Sol e a sua inclinação faz com que a gente perceba que agora, por causa da sua inclinação, a incidência da luz solar está mais sobre o norte, então a região aqui do Brasil, na parte de baixo, é frio. E agora a diferença é que a incidência do Sol está passando mais pelo Brasil. Aqui faz muito mais calor e nessa região do norte, muito mais frio. Você já parou para pensar que ao longo do tempo, a humanidade percebeu variações climáticas que se repetiam como um ciclo? Eles logo notaram que esse ciclo de variações poderia ser uma importante ferramenta de marcação do tempo, dando origem aos calendários, com seus 365 dias por ano. E é neste intervalo de tempo que temos as famosas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Qual é a relação astronômica entre o Sol e a Terra que gera esse fenômeno? A Terra percorre um caminho ao redor do Sol ao longo do ano, o qual chamamos de translação ou revolução. Além disso, o eixo de rotação da Terra é inclinado com relação ao plano que contém esse caminho. A combinação desses dois fatores, translação mais inclinação do eixo, nos permite ter todos os anos o fenômeno das estações. Na realidade, as datas do início de cada estação do ano correspondem a 4 pontos específicos na trajetória percorrida pela Terra ao longo de um ano em volta do Sol. Daqui da Terra, a mudança das estações pode ser observada ao acompanharmos as posições do Sol no horizonte. Então, o movimento de translação da Terra e sua inclinação do eixo faz a mudança do clima na nossa região. O tempo já é diferente. O tempo é a condição atmosférica que se encontra no momento no local. Vamos imaginar o seguinte: hoje em Araras, nós estamos na época, o clima é de inverno, mas pode chover, pode estar ensolarado, e isso depende do tempo. Muito embora o nosso clima na época de julho é inverno, o nosso clima está registrando uma baixa temperatura, mas o tempo pode estar de chuva, ensolarado, nublado. Isso está relacionado com o tempo. A definição do clima é uma média desse tempo de mais calor, de mais frio, e esse período ele é registrado em vários meses. O tema de hoje em climatologia é clima e tempo atmosférico. Simbora! Tem uma pergunta para te fazer. Como é que está o clima na sua cidade hoje? E se você pensou, olha, não sei, está nublado, está um tempo aberto, está com ventania? Errou. Isso é tempo atmosférico. O clima é uma condição de repetição habitual. Mas vamos, para ficar mais organizado, estabelecer 2 grandes conceitos dentro dessa área da climatologia.
Pega o papelzinho, a caneta e anota aí. Tempo atmosférico é o comportamento que a atmosfera tem num dado momento, em um dado lugar. Uma prova te cobra, então, sobre tempo atmosférico, as condições de tempo nublado, não é? Tempo chuvoso, céu aberto. Por exemplo, você nunca viu na televisão alguém fazer a previsão do clima. Quando se faz a previsão meteorológica, é a previsão do tempo atmosférico. Esse estado momentâneo da atmosfera, da baixa atmosfera, que é chamada de troposfera, ele muda com muita rapidez. O comportamento regular, alternado, sazonal, configura esse tipo de clima. Portanto, repetindo, enquanto o tempo atmosférico é o estado momentâneo da baixa atmosfera, o clima é a repetição regular habitual de uma dada região. Os dados de meteorologia, de tempo atmosférico, são aplicados em 3 setores econômicos. Primeiro, na agricultura. É normal que o produtor rural queira saber o momento exato, adequado para plantar, para colher, para proteger a sua produção. O segundo setor que utiliza bastante os dados de meteorologia é o turismo. Quer dizer, é normal que alguém que queira ir conhecer uma praia ou conhecer a neve, ele procure saber os dados antes de ir até o seu destino. E o terceiro setor que utiliza muitos dados meteorológicos, com certeza, é o setor de aviação. Principalmente a aviação civil. Ninguém quer entrar no avião e morrer numa tempestade, pelo amor de Deus, né? Todos esses fenômenos meteorológicos, seja o clima, seja o tempo atmosférico, e quando eu falo de fenômenos climatológicos, de fenômenos meteorológicos, ventos, tempestades, furacões, grandes massas de ar. Todos esses fenômenos climáticos ocorrem em uma faixa da atmosfera, que é a baixa atmosfera, que tem por nome na sua prova troposfera. Portanto, os grandes fenômenos climáticos ocorrem na baixa atmosfera, conhecida como troposfera, que vai da superfície terrestre até aproximadamente 12 km de altitude. Então essa troposfera se estende da superfície terrestre até aproximadamente 12 km de altitude, onde termina a troposfera e inicia a estratosfera. Se você pesquisar no Google tempo em Araras, ele vai registrar aquele período em que você está pesquisando, a temperatura, se vai chover, o quanto tem de vento. Então nós vemos aqui que nesse dia que eu fiz a pesquisa, o tempo está nublado, a temperatura é 17 graus, portanto, dá para a gente imaginar que o clima que nós estamos é o inverno. E embaixo há uma previsão dos horários e os possíveis acontecimentos de tempo, como na quinta-feira, chuva, na sexta-feira, tempo nublado, na segunda-feira, ensolarado, depois chuva de novo. Na verdade, isso aqui não é um acontecimento exato. A ciência que estuda o clima e o tempo, ela não é exata, mas a previsão sempre chega aproximado do que se imagina. Pode ser que no dia em que está marcando chuva, fique nublado e não chova.